Boa noite, teleinternautas. Olha só que cenário bonito, aqui nosso cenário do Chroma Key, efeitos especiais aqui da UpTV. A gente fica muito contente de poder estar trazendo toda essa tecnologia para a nossa emissora, a primeira TV web da região do Grande ABC, hoje atingindo aí mais de 20 programas, com mais de 80 mil acessos, e realmente a gente vem trazendo muita inovação cada vez mais para a nossa emissora, grandes convidados, temas realmente importantíssimos para você, especialmente você síndico, né, que é o nosso público alvo aí. E também com uma grande parceria, grandes parceiros, vocês viram, acabaram de ver aí grandes parceiros nossos que estão conosco aí desde o começo desse projeto Cindy Solution, que a gente tem muito a agradecer a todos vocês sempre, né? Sem o apoio de vocês, a gente não teria condições de estar levando ao ar esse programa, que tem feito um grande sucesso aqui na UpTV. Vamos dar o boa noite, então, agora ao meu parceiro, Mauro Andrieta. Boa noite, Liliana. Boa noite aos nossos teleinternautas, né? Eu vi que você falou Cindywork, né? No lugar do Cindy Solution. É porque o Cindywork está aí, né? De Tá novo chegando. aí, a nova, uma nova data, vocês vão saber em breve aí do próximo Cindywork, com novas palestras, enfim. Mais sucesso do que foi o último, vai ser bem legal. E hoje nós estamos falando de tecnologia e vamos tratar de um assunto que normalmente dá muita polêmica, né? Nós vamos falar, porque as pessoas confundem um pouco, sabe, Liana? Confundem essa história de portaria virtual, portaria normal, o que é aí automação com isso. Na verdade, são coisas diferentes, cada um tem o seu público, cada um tem o seu consumidor, e o segredo é o bom dimensionamento desses serviços todos, que são importantes no universo de condomínios, e só que eles têm que ser bem dimensionados. Aí vem o nosso convidado. Na verdade, o programa hoje traz vários convidados, né, Mauro? Que cada um vai trazer aí um pouco do seu conhecimento, da sua expertise, tira muitas dúvidas de, às vezes, de interpretação errada que a gente faz sobre portarias. Então, hoje nós vamos estar falando sobre diversos assuntos em todas É as verdade. nossas pautas, que eu acho super importante você ficar bem antenado e você que está interessado no assunto sobre portaria, sobre tecnologia, automação. Acho que agora, hoje é o programa certo para isso, né, Mauro? Sim, pois é, porque às vezes a gente estava conversando aqui com o nosso convidado um pouco antes nos bastidores e percebemos aí uma série. Primeiro, que a crise leva a uma prostituição do mercado de uma maneira geral. A gente gosta muito de falar essa palavra, mas é isso mesmo, né? As pessoas elas vão reduzindo o preço, ainda todo mundo virou síndico profissional, todo mundo virou, faz portaria, instala duas câmeras, faz portaria virtual, quer dizer, é uma série de coisas que a gente tenta diferenciar uma coisa da outra, porque temos mercado para todo mundo. E também, para que o síndico entenda, né, quando ele vai avaliar, porque é claro que a intenção é sempre reduzir custos, né, fazer um investimento onde você reduz os seus custos, tal. Primeiro, saber se você está enquadrado dentro daquela possibilidade. Né? Sabe se você tem tamanho para aquilo, se você pode fazer aquilo. Segundo, entender que muitas vezes um investimento sim, não é um custo. Ele é um investimento hoje que vai te trazer um benefício e amanhã. Né? Isso é muito importante. Então vamos então apresentar o nosso convidado que vai dar um esclarecimento total sobre esse assunto, né? Falando sobre soluções inteligentes em automação. Nós estaremos aqui conversando agora, então, nesse primeiro bloco, com o Douglas Januário. Ele é fundador e diretor executivo da Citec Tecnologia, e uma empresa que realmente é a única empresa associada à BESE do ABC, e ele está hoje, na verdade, dentro dos maiores condomínios, clubes condomínios da nossa região do Grande ABC. Vamos dar o boa noite, então. Douglas, muito obrigada pela tua presença e espero que a gente possa compartilhar bastante aí com o seu conhecimento. O prazer é todo meu, Liliana, a todos. Espero poder compartilhar, tirar as dúvidas e esclarecer um pouco a respeito de automação, portaria virtual, portaria física, enfim, o que estiver ao meu alcance aí para ajudá-los. Então, Liliana, então trouxemos o Douglas aqui, que a empresa do Douglas, que inclusive que veio representando, é uma das empresas diferenciadas dentro do mercado do ABC.
ela tem, o Douglas vai nos contar um pouco dessa história que ele me contou, é muito interessante, para as pessoas entenderem as diferenças, quem é quem e o porquê que ele está aqui hoje, né? Quais são os diferenciais da empresa dele, mas não especificamente para falar da empresa, e sim para falar dos diferentes serviços que estão no mercado, certo, Douglas? A sua empresa, ela atua aqui na região do ABC. Me conta um pouco mais a história. Qual foi a necessidade que trouxe a sua empresa hoje no patamar que está? A Ceitec, ela atua a nível Brasil. Nós temos clientes até em Manaus hoje no nosso portfólio. A Ceitec, ela é uma empresa que ela nasceu de um misto de profissionais de tecnologia da informação com profissionais de automação. Então, nossa empresa hoje, ela atua dentro dos condomínios, pegando o que nós chamamos de fim a fim. Toda a parte, toda a cadeia dentro do condomínio que pode ser passível de automação, ela é automatizada. Quando nós falamos de condomínio, por exemplo, de grande porte, nós conseguimos automatizar desde as portarias de veículos e pedestres, com biometria, com double check, tags para um primeiro acesso, biometria para um segundo acesso, até centrais de monitoramento, onde nós fazemos o monitoramento dessas centrais de monitoramento. Que, aliás, pouca gente sabe, né, Douglas, que assim, o seu condomínio está sendo monitorado? Muito bem. Quem é que está monitorando isso? Né? Por quê? Porque hoje em dia os profissionais do crime estão bem profissionais mesmo, né? Então o que eles fazem? Eles rendem uma pessoa do seu monitoramento, vão lá onde tem essa central, é justamente onde que ativa a polícia, onde faz todo o backup de imagens do seu condomínio, etc. Os caras vão lá, rendem essa pessoa, né? E você está descoberto, totalmente descoberto, eles fazem o que querem dentro do seu condomínio, não vão ser pegos nunca, né? Então, é muito importante que se faça esse monitoramento, não é, Douglas? Sim. Hoje nós temos alguns diferenciais no mercado, que são produtos que outras empresas não oferecem porque não viram, não enxergaram esse nicho de mercado, talvez por não serem empresas oriundas da área de tecnologia, como veio a Ceitec. Hoje, por exemplo, nós temos o nosso data center, onde nós fazemos backup remoto, em tempo real, da sala de monitoramento dos condomínios. Então, além de monitorar a sala de monitoramento, o que está acontecendo dentro daquele ambiente, nós fazemos o backup remoto de tudo que está acontecendo, de tudo que tem dentro daquela sala. Então, caso haja algum sinistro, roubo, perda, incêndio, enfim, qualquer coisa que danifique aqueles equipamentos, o condomínio não perde o histórico das suas imagens. Isso nós temos um data center para fazer o armazenamento. E que é muito importante, né? Porque as pessoas, não, vai ver na câmera, não estava gravando, não estava funcionando, né? Tem sempre esse problema aí, que é bem comum, mais comum do que a gente imagina. Mas me diz uma coisa, então o condomínio, ele vai resolver realmente investir em tecnologia e ele quer fazer a aquisição desses equipamentos e tal. Como é que ele chama a empresa e vocês vão fazer um levantamento do que é possível ali, um dimensionamento? Qual é o modus operandi da Ceitec? Falando um pouco de mercado primeiro, tá? Existem dois modelos básicos no mercado. O primeiro deles é, o condomínio contrata uma gerenciadora de risco, essa gerenciadora faz esse levantamento. Uma vez feito esse levantamento, ela solta a licitação no mercado para que as empresas especializadas apresentem seus orçamentos baseados nessa licitação. Existem aquelas empresas, aqueles condomínios que não optam por isso e acabam trazendo algumas empresas de menor porte, que simplesmente fazem um orçamento do que imaginam que o condomínio quer, baseado naquilo que o corpo diretivo ou que o síndico pediu.
que já não é a especialidade do síndico, né? Pois É uma outra coisa que nós batemos muito no programa, é tentar orientar o síndico em como fazer esse escopo. Porque importante o resultado é você ter em mente onde você quer chegar, o que você está precisando. Muitas vezes o síndico, não sendo profissional principalmente, ele é leigo, né? Então ele não sabe sobre segurança, quais são e nem sobre as atualizações, atualidades, né, de equipamentos, que hoje você tem uma infinidade de coisas legais. Então ele acaba sendo muito tímido no seu escopo e acaba sendo alvo de empresas que vão lá fazer orçamento de equipamentos. É diferente de orçamento de automação, né? perfeito. Porque você orça equipamentos pontuais, né, que por acaso, por causa da tecnologia, acabam se falando de uma maneira rudimentar. É diferente de você implantar um sistema. Sim. Principal diferencial da nossa empresa. Esse gap que existe entre os dois nichos de mercado, aqueles que contratam as gerenciadoras de risco e aqueles que trazem a empresa para orçar pontualmente o que o condomínio quer, existe uma lacuna aí no meio do caminho, né? Que é justamente a falta de conhecimento do corpo diretivo ou do síndico e o pessoal que não quer gastar com isso. Onde a Ceitec entra nessa história? Nós fazemos esse levantamento. Esse levantamento ele é gratuito. Nós não cobramos por esse pré-projeto. A Ceitec ela tem uma certificação internacional chamada CIRISC. Essa certificação ela nos qualifica para fazer levantamento, análise e gerenciamento de risco. Então, nós entregamos esse pré-projeto para o condomínio, lembrando de uma coisa importante. Sempre quando nós falamos de automação, não necessariamente nós batemos na tecla de segurança. A automação, ela serve para tornar a vida do condomínio mais segura e mais tranquila. Por exemplo, uma coisa que acontece bastante, um produto que nós vendemos bastante no condomínio, um exemplo rápido, é nível de caixa d'água. Poxa, ninguém pensa nisso, ninguém dá valor nisso. Só que isso, desculpem-me pela palavra, é um câncer em todo o condomínio. Por quê? Acaba a água da rua, vai o pobre do zelador correndo ver se tem água nas caixas inferiores. Acabou a água na caixa de cima. Quando ele vai descobrir isso? Quando os últimos andares reclamarem que está sem água. Nós temos uma solução de automação que ela é interligada ao sistema de CFTV, que é interligado, por sua vez, ao sistema de controle de acesso, e nós sensorizamos essas caixas. É uma solução bastante simples e barata, que esse monitoramento ele é feito de forma automática. Então, se uma das caixas, seja a caixa do barrilete lá de cima, seja a caixa de baixo, desce além de um determinado nível, isso já é alarmado dentro da sala de monitoramento. E você pode estender isso sem custo algum para mandar SMS para síndico, para subsíndico. Então, a intenção da automação, no nosso conceito, é agregar valor ao condomínio. É facilitar, além da segurança, que é o core business, né, que é o principal objetivo, nós agregamos valor ao condomínio com automação. Sim, e você usa a tecnologia a favor do condomínio, para a praticidade do condomínio, né? Para você antever problemas, que é também interessante, na caixa d'água, pode acontecer um monte de coisas aí, problemas nas bombas, enfim, algumas coisas podem acontecer e você descobre sempre tardiamente, né? Descobre com o shampoo no cabelo lá dentro do chuveiro, né? Então, e coisas que não tem, uma consequência muito grave, mas você, no caso de segurança mesmo, nós vamos falar muito sobre isso no programa. Nós tivemos, nos últimos meses, vários sinistros, todos eles relacionados à segurança dentro de condomínios, né? Sinistros com mortes, sinistros preocupantes, né? Porque as quadrilhas vão se especializando de uma maneira incrivelmente mais rápida do que a proteção, que seria a polícia, né? Você vê hoje, a gente falou muito que é um problema de segurança, nós vamos falar hoje no programa, que as quadrilhas estão recrutando menores de idade, adolescentes, né?
para entrar dentro desses condomínios, né? Como se fosse, e é uma coisa que a portaria não se atém muito, né? Adolescente entra e sai, aquela coisa, aquela muvuca, e eles hoje têm sido alvo dessas quadrilhas, né? Eu queria dar um espacinho agora, um break, porque nós temos aí algumas imagens que nós trouxemos para vocês conhecerem um pouquinho mais desse serviço, né, que a Citec faz, que é importante até em questão da prevenção da segurança dos Sem dúvida. condomínios. Vamos ver então, por favor? Vocês verem aí a qualidade, né, de trabalho que ele faz, que a Citec apresenta aí para a gente, sendo uma das grandes empresas nesse segmento. E você estava aqui complementando, né, o comentário do Mauro, que eu acho importante, a questão dessa segurança. Pode complementar, por favor. Sim. O Mauro estava comentando, né, questão do aliciamento desses menores, né, pelos infratores para tentar infiltrá-los no condomínio. Eu gostaria de comentar o seguinte: quando você, aí sim, colocando automação no ponto de segurança mesmo, quando você coloca, por exemplo, uma solução de biometria na entrada de um condomínio, essa checagem ela fica impessoal. Você, não importa se você é amigo Ou parente, do segurança, parente do segurança, se você está lá todo dia, se sua biometria não passa, você vai ter que entrar numa triagem. Essa triagem, você vai ter que apresentar o seu RG, a sua CNH, enfim, algum documento oficial válido, e eles vão checar no sistema se você é um morador de que unidade, de que torre, enfim, de onde você é, se você realmente é um morador do condomínio. E você tira um pouco daquela visão antipática da portaria, né? Perfeito. Porque isso que pega muito, né? Tanto adolescente, às vezes pais mesmo. Como? Não deixou entrar amigo do meu filho? Não passou na biometria, não passou na biometria. Perfeito. Né? E isso tira da responsabilidade daquela antipatia da portaria e traz uma segurança muito maior para o condomínio. Sim. Eu acho que esses equipamentos vieram para isso. Eu queria que você colocasse agora, fizesse a apresentação daqueles equipamentos que você coloca na apresentação. O que você tem mais usado tecnologia nos últimos tempos? O que veio mudando nessa evolução toda aí? Perfeito. Inclusive, desculpa interromper, Eliana, conversando com eles, é diferente você comprar um equipamento e você construir aquele equipamento para aquele fim do teu condomínio. Que é justamente o que vocês fazem, né? Pelo que eu entendi, exatamente. Vocês fazem upgrades, inclusive, na parte de tecnologia do próprio equipamento, né? Nós temos parceria com os principais fabricantes, com os principais desenvolvedores desses equipamentos. Então, nós conseguimos, com isso, a abertura do firmware, que é o software interno desses equipamentos. Com isso, nós conseguimos dar mais inteligência a esses equipamentos e mais segurança. Então, nós conseguimos entregar mais por menos. É o jargão que nós utilizamos. É o que todo síndico quer, né? Fazer mais empresa, com menos. Né? O que a maioria das empresas faz, e esse é um diferencial que nós apresentamos com muito orgulho para os nossos clientes e para os nossos prospects. A maioria,
se não a grande maioria, vamos colocar assim, dos nossos concorrentes, eles instalam os equipamentos, os devices, as soluções da sua maneira padrão. Do jeito que o fabricante pede para que sejam instalados, eles instalam. Nós não fazemos isso. Nós agregamos mais inteligência e mais segurança a esses equipamentos. Vocês personalizam todos esses equipamentos de acordo com a necessidade do condomínio, dimensionando eles ao seu projeto, né? Porque vocês implantam um projeto. Na verdade, o que eu sempre coloco na automação é que tudo isso faz parte de um projeto macro, né, para aquele condomínio. Eu não entendo muito as pessoas que vão numa empresa de automação para comprar câmeras, né? Elas não vão lá comprar câmeras, elas vão comprar um projeto e uma implantação de um sistema. Exatamente. Hoje, nós entregamos painéis de automação que têm sistemas, placas controladoras para dar inteligência a esses dispositivos todos, relés específicos da ABB, que é uma das fabricantes mundiais aí que tem uma das melhores qualidades para esse tipo de dispositivo. Temos 4 níveis de proteção contra surtos de energia. Tá? Além do gerador, quando o condomínio não tem, nós fornecemos esse gerador. Nós temos mais 3 níveis de proteção contra surto e contra falta de energia. Chegamos ao ponto de desenvolvermos, junto com um parceiro aqui da região mesmo, tá, fontes no break. Então, aquelas fontes que a maioria tem nos seus celulares, hoje nós temos essa fonte com uma bateria de lítio dentro, que por exemplo, para carregar um celular, que é mais ou menos o consumo que um dispositivo daquele tem, você desliga ela da tomada, ela ainda carrega o seu celular por 2 horas. Olha que legal. Tá. Gente, sensacional. Na verdade, a gente tem muito a conversar ainda, Douglas. Eu acho que foi só uma prévia tem muitos hoje, aspectos, né, da automação que são porque muito tem muitos detalhes, na verdade, que é importante o síndico estar sabendo, mas a gente não consegue falar tudo num programa só. Ficar aí até o convite para você poder retornar numa outra oportunidade e que a gente possa dar continuidade a esse assunto que realmente é muito importante para todos nós, inclusive de a gente poder até conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, né, Mauro? Então, nossos agradecimentos à sua participação nesse programa de hoje, e eu queria que você encerrasse com algumas considerações e até uma mensagem para o síndico, que é o nosso público aí que está assistindo. Perfeito. Senhores, falando em automação especificamente, lembrem-se que vocês sempre estão agregando valor ao condomínio de vocês. Automação, seja ela através de uma portaria virtual para condomínios de pequeno e médio porte, limitando aí a 60 unidades, até condomínios como um dos nossos clientes, que tem 1.008 unidades, ela sempre tem que agregar valor ao condomínio de vocês. Se a automação ela for colocada apenas para executar uma tarefa única, uma tarefa simples, desculpem, vocês não estão agregando valor ao condomínio. Por isso que é importante vocês escolherem a empresa certa, que a 4 mãos vai desenvolver com vocês a solução ideal para cada caso, para cada necessidade, para cada condomínio. Porque isso não é um commodity. Cada condomínio tem suas peculiaridades, cada condomínio tem suas necessidades. Acho que fechou, né, com chave de ouro aí nosso primeiro bloco, mas tem muita coisa ainda para acontecer nesse programa, só está começando ainda, né, Mauro? E nós vamos aí para um breve intervalo, um break aí especial para a gente poder estar mostrando nossos patrocinadores e parceiros, né, agradecendo mais uma vez aos nossos parceiros que estão conosco aí nesse mais de 1 ano e meio, trabalhando com a gente e investindo na emissora. E você que quer também ser nosso parceiro, mande uma sugestão de pauta para a gente, venha conhecer, venha participar do nosso programa. É só mandar aí para a gente um e-mail no participe@uptv.com.br, tá bom? Fique aí, aguarde que já nós estamos de volta. Até mais.
O Grupo Hebron é constituído por profissionais altamente qualificados, atendendo assim ao máximo às necessidades de cada cliente e lhes proporcionando pleno conforto, bem-estar e segurança. Seus valores foram alcançados pautados em rigorosos padrões, buscando sempre as melhores soluções aliadas à mais moderna tecnologia. Dentre os serviços oferecidos estão controladores de acesso e recepção, limpeza e conservação, sistema pay-per-use, supervisão, treinamentos. Nossa missão é oferecer serviços diferenciados para contribuir com a melhoria contínua da produtividade dos nossos clientes, respeitando o ser humano, a sociedade e o meio ambiente. Nossa visão é ser a melhor empresa do mercado em nosso segmento. Temos como foco a lealdade, fidelidade, honestidade e caráter. Grupo Hebron. Estamos de volta então com o nosso segundo quadro aqui, segundo bloco do programa Synth Solution. E o nosso papo aqui continua, né? A gente falando aqui de segurança, a gente entra agora num papo legal aqui que vai falar sobre, na verdade, terceirização com segurança, tá? Nós temos aqui dois convidados que já estiveram aqui, que se tornaram nossos amigos também e voltaram para falar um pouquinho sobre toda essa questão da terceirização. Então, vamos apresentá-los. Jefferson Nunes, ele que é o diretor comercial da FJR Serviços. Boa noite, Jefferson. Boa noite, boa noite. E também o Robson Barroso, ele é o diretor operacional da FJR Serviços também. Boa noite, Liliane, boa noite, Mauro, boa noite a todos. Bom, gente, agora nós vamos falar um pouco, né? Nós falamos de automação, nós vamos falar um pouco sobre a contratação, né? Desses serviços todos, né? Quais são os critérios que... Nós já falamos em alguns outros programas aqui, né, Liliana? Quais são os critérios de contratação? Como fazer um orçamento, né? Como os fazer detalhes, orçamento? Como é né? que você pode saber se o seu terceirizado está caro, está barato? É isso né? mesmo. Se o seu contrato está bem feito ou não está? Numa entrevista, o que precisa, o que não precisa. Se está bem dimensionado, se não está bem dimensionado, né? Como fazer isso, né? Então, de repente, está implantando condomínio e vamos contratar uma terceirizada. Ou você já tem uma terceirizada, mas não está satisfeito com ela. Mas é aquela coisa, né? Como não trocar 6 meia dúzia, né? Como não trocar de problema, né? Quais são... essa é a minha pergunta, né? A primeira pergunta. Quais são os cuidados que eu, síndico, tenho que ter para contratar um novo serviço terceirizado, né? O que eu tenho que esperar dessa empresa? E só complementando, Mauro, também assim, quais as etapas, né, que tem que se tomar cuidado até chegar na contratação. Então, as etapas e quais os cuidados também, por favor. A terceirização é uma tendência mundial, né? Na terceirização de serviços, o síndico pode ter muitos problemas, o condomínio pode ter uma grande dor de cabeça se alguns passos, alguns requisitos não forem seguidos. No início, o conselho, o síndico resolvem aí fazer a substituição ou mesmo a contratação de uma empresa terceirizada. Aí ele começa lá com 3 orçamentos, né? Pede lá 3 orçamentos, chamam aí os representantes da empresa e pedem as certidões de regularidade, verificam se a empresa tem uma vida financeira saudável, nessa finalidade. Na verdade, não é isso que acontece de fato, né? Porque Sim. o que tem acontecido, a gente é o que nós gostaríamos que acontecesse. Né? Correto. Porque o que tem acontecido de fato eles pegam 3 orçamentos, né? E olham qual é o mais barato. E aí acham que, não, é mais barato, então está bem contratado. Está bem contratado. Aí eles tentam pegar aquele mais barato
e eles tentam negociar com a que é mais cara, por algum motivo que eu desconheço, sem o menor equalização de escopo, né, de trabalho, Correto. e tentam chegar no mesmo preço, que muitas vezes é impossível, até por uma questão do que uma oferece e a outra oferece. Sim. Né? Então, claro que a primeira coisa em você... Bom, vou trocar de terceirizado, de empresa. Primeiro, quem é a empresa, né? E Sim. atrás de saber quem são as empresas escolhidas para participar O desta ideal seriam licitação. vamos dizer empresas assim. próximas ao condomínio, onde um suporte, um socorro seria bem mais bem mais rápido, seria vindo bem mais rápido. Então, empresas próximas, umas 3, 4 empresas, para um orçamento inicial seria o mais adequado. Então, aí depois que nós conseguimos chegar nesse ponto, né, então separamos 3 empresas que, a princípio, né, elas atendem à regularidade dos seus documentos, enfim, tal. E aí, qual é a próxima providência que nós podemos tomar para saber quem é quem? Ou seja, estão ali 6 empresas, vão competir agora, nós temos um escopo de serviço, né? Correto? E vamos competir com preço. Isso, não, claro que vai ter essa história do preço o tempo todo. A questão dos orçamentos, os cuidados que tem que ter nesse momento e o que numa entrevista, o que é interessante e é importante a gente cobrar da empresa, que é importante ter para saber que é uma empresa idônea. O síndico, o conselho analisar o custo-benefício, as empresas que oferecem mais benefícios, mais um custo melhor para o condomínio. A partir daí, o síndico, já analisando toda a documentação societária, todas as certidões de regularidade, estando tudo ok, o próximo passo ele visitaria a base da empresa, o escritório, alguns clientes, onde ele tomaria informações com funcionários, com outros clientes, né, síndicos, condôminos. É porque, sabe o que, Liliana? É engraçado, mas é verdade. Tem muita empresa de papel, né? São empresas que elas não são empresas, né? Elas não têm uma sede. A sede é um escritóriozinho ali, que é a mesma coisa que a empreiteira, a gente falou de empreiteiro outro dia, né? O empreiteiro que tem aquele cara com 200, 300 funcionários registrados, ele tem os seus cursos de atualização, a mesma coisa com a parte de terceirização. O cara vai lá, vou visitar a sua empresa. Aí vai aonde? Vai no cowork, numa mesa, num prédio, em algum lugar, né? Mas aí que vem a importância de que vocês fazem também toda uma visitação para vocês verem se realmente existe essa empresa ou não, correto. né? Uma contratação com segurança, o síndico, o conselho deve tomar essas providências, visitar a sede da empresa, visitar clientes dessa empresa, tomar informações, é normal. Ele deve fazer isso para evitar futuros problemas, né? E me diz agora uma outra coisa, né? Qual é o cuidado, né, que a empresa terceirizada tem que ter ao contratar esses funcionários? Você está me colocando dentro do meu condomínio, sei lá, 10, 15, 20 funcionários ali, funcionando em turnos, etc. Né? Uma boa empresa, qual é a característica? Quais os cuidados que essa empresa tem que ter, além de uma contratação pela CLT, enfim, ou pelo regime que o valha, mas qual é o cuidado que esta empresa tem que ter? Ou seja, qual é o cuidado que eu tenho que avaliar dentro dessas empresas que ela tem? Eu vejo, ela tem um escritório, legal, ela tem uma base, uma sede e tal. Mas o que ela faz? Como é que ela contrata? Como é que é o critério dela? Enfim, um de vocês me esclarecesse quais são esses quesitos básicos. O ideal é a empresa, ela faz a triagem dos funcionários de acordo com o pedido do cliente, e após isso existe uma tendência muito grande que é o síndico, ou muitas vezes alguém junto do conselho, a participar dessas entrevistas. Então, depois que faz toda uma triagem, restando lá alguns escolhidos, o síndico vem e dá o aval dele. Ele ele passa a escolha dele. Gostei daquele funcionário, vamos dar uma chance para ele. Tem uma tendência muito grande, os condomínios estão pedindo muito isso. Quer dizer, o síndico acaba virando um parceiro de seleção, né? Sim, ele traça um perfil
E ele está participando, ele gosta de estar vendo, porque vai ser alguém que vai cuidar do patrimônio da casa, da família dele. Vocês fazem uma pré-seleção técnica. Correto. Agora, Jefferson, por exemplo, as empresas passaram pela triagem, foi feito o orçamento, foi feito a entrevista, elas foram selecionadas, né? Como que segue daí em diante, além da visita? Como que vocês fazem a parte de implantação depois também com as empresas que foram selecionadas ou a empresa selecionada? Desculpa, só me interrompendo, né, eu completando a sua pergunta, porque muitas vezes você estaria hoje tomando lugar por exemplo, de uma outra terceirizada que está saindo, com todos os seus vícios, com todos os seus problemas, né? Então, você está entrando lá para que aquilo não aconteça mais. Teoricamente, elas estão saindo porque não estão satisfazendo esse cliente, né? Vocês têm um modus operandi imposto por vocês? Vocês sugerem a parte até de automação, de segurança? Como é que vocês abordam esse cliente na implantação? Isso depende muito do contrato, né, do cliente, né? Normalmente nós iniciamos antes da empresa que está atualmente a se retirar. Mesmo que eles tenham vícios, alguma coisa, vem para agregar a nós, né? Nós fazemos de tudo para que o cliente não sinta o impacto da troca, né? Porque é muito desconfortável. Importante É praticamente uma cirurgia, né? Você vai, é uma muito fusão, desconfortável, né? Mas para nós isso não é nada trabalhoso, né? Isso é muito saudável. Nós fazemos de uma forma bem cautelosa e com muito profissionalismo, né? Nós jogamos a empresa dentro do condomínio, dentro do cliente, né? São supervisores, são reservas técnicos que já têm um treinamento, são pessoas de nossa confiança para poder implantar. Então, sempre em todos os inícios de contratos, o cliente contratou 10 pessoas, né? Sempre vai ter pessoas a mais, né? Executando trabalho, pegando todo o trabalho, toda a rotina do condomínio, para que o cliente não sinta o impacto da troca. Tá? Me diz uma coisa, quando você chega ali, então você está lá fazendo essa troca, mas você detecta esses problemas operacionais, né? Você não é de uma forma ou de outra, objetivamente vocês estão sendo ali colocados numa situação de comprovação do trabalho, onde envolve a segurança do condomínio, envolve a manutenção do condomínio, envolve assim, uma série de aspectos, né? Só que você entrou lá e você já detectou uma série de falhas operacionais da anterior e às vezes falhas de equipamentos. Como é que vocês fazem essa... vocês colocam esse contrato? Porque senão vocês vão cometer os mesmos erros, né? Como é que isso funciona? Sim, existe alguns costumes em alguns clientes que logo de início a gente vai com muita cautela. Um exemplo básico, deixar chave de veículo na portaria com o porteiro, deixar dinheiro, alguma coisa que não faz parte de um procedimento saudável e seguro, para os clientes, os moradores, os condôminos não sentir o impacto, a gente vai moldando conforme o tempo, mas isso é logo no início. Tá? A gente sempre se policia e vai jogando a nossa experiência, mostrando para eles que é mais seguro seguir um protocolo, o regulamento interno a gente também estuda antes de fazer qualquer implantação, né? O Robson, ele acaba decorando, ele é o decorador de regulamentos internos, né, da empresa. Que bom, hein? Mas vocês também fazem toda a parte de acompanhamento, que é importante, né? Porque não basta só implantar, aí tem que ter todo um monitoramento para ver se o que está sendo feito, o que foi proposto, está sendo realmente ideal para aquele perfil do programa, do condomínio. Cada condomínio tem um perfil diferente, então esse acompanhamento é muito importante até para prevenir qualquer tipo de falha lá no futuro, né? Sim, sem dúvida. Eu até, no momento que vocês estavam conversando no início, a respeito da troca de empresa, enfim. Recentemente a gente adquiriu um cliente, né? E o problema na troca, que até mesmo impulsionou ele a trocar a empresa, foi justamente alguns problemas em relação a pagamentos, a empresa, enfim, com os funcionários lá do condomínio. Mas nós chegamos lá, implantamos, e o condomínio estava imundo, né? Muito sujo, né? Tudo desorganizado, mas não tinha mais problema nenhum, era por causa de pagamento. Então, muitos clientes acabam se acomodando com o próprio trabalho, né? Então, a gente detecta isso aí e vamos
seguindo com o nosso trabalho. Tá, né? e no caso assim, por exemplo, bom, eu tô lá e eu vou fazer a segurança, mas aí, poxa, não tem câmera, não tem isso, não tem aquilo, o portão não é automático, sei lá, é tudo a lenha, tudo funciona a lenha lá no negócio. Vocês começam a partir do momento da implantação, porque isso é uma questão de se resguardar também, né? Você salvaguarda o seu trabalho, quer dizer, você vai ser exigido, né, sobre um resultado que o condomínio não vai estar dando condições de você ter, né? Então isso é muito importante. Como é que vocês se viram quanto a isso? Vocês passam a sugerir coisas ou não? Vocês se adaptam a qualquer tipo de problema, de situação? Não, a gente cria nossos meios. Nós fazemos o monitoramento remoto do condomínio. Vamos supor, ele só tem lá o portão que abre por um botãozinho, fecha, nada mais. Nós levamos equipamentos, porque faz a biometria da chegada e saída dos funcionários, mesmo no horário de refeição. Esse aparelho que nós usamos, ele toca a cada 20 minutos no período da noite, então o que leva ao funcionário estar sempre em alerta, então a cada 20 minutos ele tem que resetar esse aparelho digital e por chip de celular, se não for resetado, em 3 segundos nossa base detecta e a gente entra em contato, né? A gente deixa um celular, né, um móvel no condomínio também. Assim, vocês fazem o monitoramento do pessoal de vocês lá, que já é uma grande coisa, né? Já Sim. tem, quer dizer, vocês não impõem um sistema para o condomínio, mas vocês têm um sistema interno de vocês. E isso é gratuito, né? Então, quando a gente implanta em um condomínio, independente dele ter meios ou não, nós fazemos nossos meios e a gente leva esses aparelhos via chip de celular, funciona muito bem. Então, no caso de uma emergência médica, tem um botão pânico, onde o funcionário vai estar apertando, em 3 segundos nossa base pega e toma as providências. Em caso de invasão, se acontecer alguma coisa nesse sentido, então a gente faz um monitoramento externo do Quer condomínio. dizer, minimamente, vocês, mesmo que vocês não tenham nada de tecnologia, minimamente vocês já estão implantando alguma coisa para vocês. Só depois... precisa de uma tomada. Entendi. Tomada que não vai faltar num Sim, condomínio. correto. Às vezes falta. Mas muito obrigada ao Jefferson e ao Robson por voltarem ao programa e trazer mais informações do trabalho que eles vêm atuando aí junto aos condomínios. Acredito que tenha sido de grande valor para vocês que precisam, né, contratar uma empresa terceirizada, e esses cuidados são muito importantes realmente. Então, muito obrigada aí aos dois, Nós que né? agradecemos. E deixamos aí as considerações finais com vocês, por favor. Perfeito. Deixar nosso site, né? fjr.com.br. FJR Serviços, né? Serviços. Aliás, mudou essa semana esse site, né? Estão aí implantando um novo site, com mudanças, também aí modernizando todo o trabalho deles. Muito obrigada. E Jefferson, suas considerações. Agradecer aí mais uma vez o convite e todas as informações, nossos contatos estão tudo na nossa página. E sejam bem-vindos, até mesmo no nosso escritório, conhecer nossas instalações. E qualquer dúvida, estamos à disposição. É isso daí. Então, vocês também, que vocês quiserem entrar em contato com a gente, conversar sobre a empresa, nós estamos à disposição também, programa Synth Solution, no participe@uptv.com.br. Bom, já vem aí um breve intervalo, já nós estamos voltando aí com um tema super bacana aí, falando sobre tipos de portaria, né? Hoje nós estamos esclarecendo diversos assuntos e está chegando aí a Adriana e Alexandre, eles que já são nossos parceiraços aqui no nosso programa Synth Solution. Aguardem que já nós estaremos com eles aqui. Então vamos lá, aguardem rapidinho, um breve intervalo.
Nós, da Expo Novo Lar, somos especializados em conectar pessoas, produtos e serviços, transformando momentos em eventos. Oferecemos toda a conveniência e apoio em um dos momentos mais marcantes entre construtora, incorporadora e condômino, a entrega das chaves. Para dar um toque especial nesse momento, oferecemos o evento ideal, tanto para a celebração dessa conquista, quanto para o início de outras. No mesmo dia da entrega das chaves, o condômino é presenteado com o Key Day, um coquetel VIP, projetado para receber as famílias e seus convidados com todo o conforto, que além de recepção com lounge e buffet completo, oferece a comodidade dos melhores produtos e serviços no quintal de sua casa. Marcas líderes do mercado de arquitetura, construção, reformas e decoração estarão presentes como patrocinadores, prestigiando com condições e preços especiais. Facilidade na comparação de preços, qualidade e prazos. Agilidade no agendamento de visitas. Soluções para os mais diversos segmentos: aquecedores, ar-condicionado, automação residencial, arquitetura, box e espelhos, envidraçamentos, decoração, empreiteiros, gesso, iluminação, marcenaria, marmoraria, móveis planejados, pisos e revestimentos, além de palestras passo a passo com especialistas e folhetos explicativos que contribuirão para que o condômino saia de lá instruído e preparado. Todo o apoio audiovisual será fornecido para a realização da Assembleia. Uma ótima forma de selar a relação empresa-cliente com chave de ouro, otimizando a sensação de sucesso e atraindo assim futuros clientes. E quer saber a melhor parte? A incorporadora e o condômino não pagam nada. Do que você mais gostou? Será um prazer lhe conceder um atendimento personalizado. Entre em contato conosco e saia na frente. Isso daí, nossos convidados já chegaram no nosso terceiro bloco, estamos de volta, com certeza, aí falando mais assuntos aí voltado, né, para esse assunto voltado para portaria, segurança, enfim. E eles aqui, Adriana e Alexandre, eles que são nossos parceiros aí já há bastante tempo, eles vêm falar sobre os tipos de portaria e também o tipo de comportamento que o porteiro tem que ter. Acho que são situações aí realmente bem importantes, porque muita gente confunde, né, Mauro? Essa coisa, o que é portaria virtual, o que é portaria inteligente, o que é portaria presencial, o que é tudo isso, né? As pessoas ainda estão se confundindo bastante com isso, então acho que valeu a pena a gente também estar abordando esse assunto hoje com os nossos convidados, Que, né? aliás, será um dos temas do Sindwork, né? Uhum. Que é a portaria virtual, também um dos temas importantes, extremamente atuais. Polêmico, né? inclusive, né? Muito polêmicos. Acho que tão polêmico quanto o síndico profissional, aquela rusga, né, que nós tratamos no outro Sindwork, que era entre o síndico e a administradora, que não deve existir jamais. Enfim, são posicionamentos. Gente, a modernidade vai vindo. A tecnologia está chegando aí. Escuta, nós não podemos parar no tempo. Nós só temos que usar esse tempo a nosso favor. Tem que usar a tecnologia a nosso favor, sem que nos escravize. Né? Para isso, temos o fator humano, que é importante, o operador dessas máquinas, ter alguém pensando, né? E alguém que pense de verdade. Né? Por isso, fazemos uma diferença muito grande entre investimento e custo, né? Quando se refere à segurança, à portaria virtual, etc., e todos esses cuidados que nós orientamos aqui no programa. Vamos dar boa noite, então, aos nossos convidados, Adriana Glad e Alexandre Antônio Isaías, eles que são diretores da 3A Consultoria Predial. Adriana,
Ainda bem que você veio me salvar aqui, pelo menos uma mulher hoje, diante de tantos homens participantes, né, Não, não sei por convidados. isso é um Uma mulher milagre, pra porque mim. normalmente é um bullying contra mim o tempo Não, todo. mas nossa, ainda bem, Adriana, muito obrigada por fazer parte do De time nada. feminino aqui essa noite, É, viu? mas eu ainda acho que vocês 2 contra 1, 2, 3, contra 6 ou 7 homens aqui é uma covardia, porque Não 2 é? mulheres fazem muito estrago. Vocês não imaginam Ah, mas isso, nós 2 contra poderosas. 6, 7, É o que não é? empoderamento da mulher, gente, não é verdade? Fala aí, Adriana. Não, eu acho assim, a gente quebrou aquela Os coisa tabus, do clube do bolinha, Isso né? mesmo, é. Não, a última palavra é sempre do homem. Sim, Sim, senhora. é muito É ruim. isso mesmo. Acabou. Adorei, Adriana. É. Aprovadíssima. Você pode vir todo o programa agora, tá bom? É. Tá contratada. Gente, vocês não sabem, mas eu tenho uma lista de coisas que eu não posso fazer. Você censura? Eu tenho uma lista de coisas que eu não posso fazer, gestos que eu não posso. Imagina eu não podendo falar, gesticular. Eu tenho que, às vezes, vocês me veem assim, meio parado, assim, ó. É que a Liliana tá me olhando com uma cara estranha ali. Vocês não estão vendo, mas ela tá olhando. Então, mas você entende. É o famoso Aí se eu sim, não entender, senhora. né? Olha, Ué, olhar de uma mulher vale mais do que uma bronca, gente. Olha só que coisa, por isso vendo que eu só? tiro óculos, gente. Quando eu tiro óculos, eu chego no Não enxerga paraíso. nada. Chego no paraíso, eu fico aqui olhando, não enxergo ninguém. É uma beleza. Olha gente. só, muito bom. Mas vamos lá, dá uma boa noite, Adriana. Muito obrigada pela tua presença. Sempre uma simpatia. Ela sempre fala os assuntos aí com muita alegria, com muito dinamismo, de uma forma clara, objetiva. Isso é muito importante pra gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite a todos, né? Boa noite, Clube do Bolinha. Quebramos, né? Mas é uma satisfação enorme estar aqui novamente. Obrigada aí. E o Alexandre, muito obrigada aí mais uma vez, sua presença. No Ô, nosso Alexandre, programa. como homem, você tem o direito de falar sim ou não. No máximo, um talvez de vez em quando. Prefiro não comentar. Não, agradeço novamente estar aqui, né, com vocês. A gente sempre estando junto, a gente agradece bastante sempre a possibilidade de participar. Né? Você se lembra, a última vez ele veio sozinho? Você lembra da sua liberdade? Lembra? Não terá mais hoje. Compensação, Não. quando eu voltei, quase fui espancado. Não é? Não queria É dizer assim, nada, é. mas... Ela foi bom, né? Sozinha, era bom aquela época. Não, mas olha, Não estava sendo acontecerá hoje. monitorado direto pelo Zap, É, entendeu? E a esposa Tá também. vendo, ó? Tá. é. Monitoramento, automação. Fizemos uma automação no Alexandre. Agora. Isso é bom, importante, Ué. Douglas. Vai criando alguma coisa aí pra casais também. Não só A pra Ceitec condomínios. foi lá e fez uma automação. Citec, Ceitec. olha lá. Mas vamos lá, vamos ao trabalho agora, né, Mauro? Deixa a brincadeira de lado, mas assim, é importante a gente falar sobre essa Mas questão. não é brincadeira. Os tipos de portaria que nós temos hoje, qual a diferença entre elas? O que vocês podem estar colocando para a gente esclarecer definitivamente o que é cada um. Vamos lá. Quem pode falar de vocês dois? Bom, vamos começar da seguinte forma. Portaria, nós temos 3 tipos de portaria que hoje estão no mercado, fundamentalmente portarias. A portaria presencial, que é aquela feita pelo ser humano, ele fica lá, o porteiro fica na portaria, atende, boa noite, tal, etc., abre, fecha o portão, etc. Nós temos a portaria remota ou virtual, né? São relativamente a mesma coisa, portaria remota ou virtual, cada um usa a nomenclatura que deseja, tá? Que é o tipo de portaria que a pessoa chega, aperta o seu interfone, uma central remota à distância X vai atender, tá? Vai ter uma pessoa do outro lado que vai lhe atender, vai falar, olha, boa noite, tal, eu vou no apartamento X, vou no apartamento do Mauro lá, 24/1, e aí essa pessoa entra em contato com o Mauro. Tá? Existem vários itens que podem seguir esse tipo de portaria, como, por exemplo, o Mauro não se encontra no apartamento. Este setor, esta portaria remota, pode entrar em contato com o Mauro via telefone, pode mandar uma mensagem para o Mauro, ou então até mesmo para o zelador. Olha, tem uma pessoa que está procurando o Mauro e tal, ou um prestador de serviço está procurando o Mauro. Esse é o tipo de portaria remota. Aí nós temos a portaria inteligente, que é uma portaria pouco difundida, porém, é uma portaria que é muito usada em condomínios pequenos, de pequeno porte. Esse tipo de portaria, não só a portaria inteligente, como também a portaria remota,
ela tem uma certa quantidade de unidades para poder ser atendidas. Tem um limite aí, no Tem caso. um limite, Uhum. A portaria inteligente, como funciona? Você, no teu apartamento, você tem lá uma telinha de 7, 10 polegadas com 4 câmeras. Apertou, né, você vai chegar no condomínio, vai digitar o número do apartamento e a torre, tá? Se houver 2 torres, se houver só uma torre, geralmente é uma torre só. Tá? Ele vai digitar o número do apartamento, vai tocar no apartamento, a pessoa vai atender e vai seguir os mesmos passos que provavelmente uma portaria remota seguiria, que é o quê? Abrir o primeiro portão, entra na clausura, abre o segundo portão e, consequentemente, existem outras formas de atendimento que é, ou nós temos a porta do hall 24 horas aberta, ou nós temos ela monitorada também. De que forma? Com uma fechadura magnética, onde a pessoa vai abrir a porta do hall também. Diferenças entre portarias. Portaria presencial, eu acho que todo mundo conhece, não tem muito segredo, né? Vai também da viabilidade da empresa em poder colocar cursos e proporcionar cursos para que o porteiro sempre esteja relativamente atento, relativamente sempre dentro do que a tecnologia oferece, etc. Na portaria remota, o que eu vejo particularmente, a dificuldade é a saída do visitante. Por quê? Quando ele entra, você tem remotamente a pessoa que está abrindo os portões, mas na saída, ou o morador desce com o visitante para abrir, no caso da biometria, ou no caso de chaveiro, ou caso de cartão, né? Ele abre os portões e o visitante sai. Na inteligente, isso pode ser feito via interfone. Do mesmo jeito que ele entra, ele pode sair via interfone. Então, essas são as principais diferenças que eu encontro. O grande erro é aquele botãozinho que abre sem ninguém saber. Exatamente. Embora. Esse é o perigo. Exatamente. Perigão, esse é o né? maior problema. Então, isso tudo, eu sempre digo uma coisa, que a tecnologia vem para nos ajudar, ok. Mas também, se não houver a consciência do morador e a intenção do morador em eu tenho que proteger o meu patrimônio, não adianta nada a tecnologia, porque isso vai falhar. Não, e uma intenção, não. Ele tem que ter um comportamento, ter uma consciência que está vivendo em grupo, está vivendo em condomínio, que hoje ele pode estar negligenciando o apartamento dele, mas, na verdade, ele pode estar causando um problema para outros apartamentos, e amanhã o vizinho dele pode estar causando um sinistro no apartamento dele mesmo, né? Então, quer dizer, todo cuidado é pouco. Eu acho que o que a portaria virtual ela pede o tempo todo, né, já que ela tem um fator humano muito reduzido, né, é uma padronização de segurança, né? Essa padronização tem que ser respeitada, tem que ser rigorosa, né, para que não haja, para minimizar os furtos que haverão, certamente, né? Você não tem como é aquela coisa, o cara está ali sozinho, né, fazendo o que todos deveriam fazer, mas ninguém está olhando, né? E é o caso da ética, né? Ética é aquela coisa que você faz certa quando ninguém está olhando, né? Então, isso é importante. Eu queria até colocar, falando até de ética e tal, da questão do porteiro, né? O porteiro ele tem que seguir realmente uma ética dentro do trabalho dele, ele tem que ter um perfil, e nada melhor do que a Adriana colocar de que forma que hoje ela enxerga o perfil de um porteiro realmente, de que forma que ele tem que se trabalhar, quais os cuidados que você enxerga isso no perfil do porteiro hoje, como padrão, essência. Em primeiro lugar, ele está numa posição que é de segurança e confiança. Então, ele tem que ser discreto, ele tem que ter uma ética, tem que ter uma disciplina, né? Tem que ser o menos que dê brecha para o morador parar na portaria, né, e ele abrir a porta, abrir a janela, sair da guarita, conversar. Ele tem que ter postura, porque ele tem procedimentos e regras que ele tem que seguir, dado pela empresa, seja ela qual for, e também pelo condomínio. Então, se ele ficar muito amigo do morador, ele sabe. Vai acabar quebrando algumas regras, né? Não, justamente, porque aí entra a amizade. Sim. E não o profissionalismo. Ok. Então, ele tem que ser, às vezes, chato. Tem.
Às vezes não, Aí cabe completamente direitinho chato. aquela coisa, negócio, chato negócio, é- o amigos à chato- parte. É, né? o chato é Justamente. a exigência do profissionalismo, É, né? é porque ele está lá para trabalhar. Ele não está lá para fazer amigos. Ele não está lá para fazer festa. Né? Faça isso do portão para fora. O que não impede de ser cordial, né? Sim, E educado. Educado e cordial sim. faz parte. A educação, sim. A comunicação, sim. Né? Ter boas conhecimento de informática, sim. Isso tudo é um pacote, né? Mas o que muitas vezes eu vejo, o porteiro ele se dá, né? E, É a gentileza a favor da negligência. Né? justamente. Na verdade, ser gentil, ele tem que ter o parâmetro da segurança. Né? É. Você pode até ser gentil, ajudar Ele- alguém, é aquela uma coisa de senhora que está com cooperar, problema é. para entrar, uma exceção. E saber, inclusive, lidar com as exceções, que estão muitas. Né? Dentro do Tem. condomínio tem muitas exceções. E na portaria pessoal, ou seja, na portaria presencial, você está lidando com o ser humano, com outros seres humanos, com várias cabeças de que pensam diferente. Tem gente que é muito chata ali no condomínio, né? Tem gente que a arrogância, às vezes, a vaidade, causa um problema sério de segurança. Né? Até por ele ter esse cargo de confiança, de segurança, isso não impede dele ter aquela postura de gentileza, de cooperação, né? Mas ali tem um limite para isso, né, Adriana? Tem. É assim, é ser estritamente profissional. Né? Porque não só presencial você tem um ser humano, mas a remota você também tem. Né? A inteligente você também tem. O que muda, às vezes, a gente até brinca, digamos assim, é o cargo. Você tem um porteiro, você tem um assistente e você tem um condômino. Né? Você tendo todo esse círculo, né, dentro do condomínio, você não pode esquecer que o condômino é a peça principal. Eu sempre falo condômino. E eu acho que essa peça principal, na minha opinião, é um grande causador das brechas de segurança. Não, então. Você veja a famosa carteirada, né? O cara chega, eu chego no meu condomínio, estou com a Liliana, o cara não conhece a Liliana, mas está comigo. Mas Eu é aquela sou questão Mauro. que você tem que colocar Essa a carteirada memória, né? Da no memória. É da policial memória. é terrível. É. Ele fica numa situação extremamente constrangedora e vulnerável, né? Porque ele se sente ameaçado, inclusive, do seu emprego. Uhum. Então, mas ele tem que ter uma boa memória visual, né? E o condômino em si, o que ele ajuda, entre aspas, no condomínio? Facilita, convida e emprega. Então, ele tem esses 3 verbos que acompanham ele o tempo todo. Ele vai facilitar. Quem nunca está saindo do condomínio, vê alguém entrando, você nem conhece. Você mora aqui? Né? Você quer entrar? Facilitou. Né? Ele convida. Você está lá, dando a sua festa. Não coloca uma lista na portaria. Tem sempre alguém de olho. O cara fala, eu vou lá na festa do fulano de tal, já convidou. Entrou. E a emprega. Eu sempre falo, eu acho engraçado que quando a gente vai em empresa, eles pedem antecedentes criminais, pedem a sua vida inteira. E você, quando vai, às vezes, empregar o porteiro, se o síndico não exige, muitas empresas exigem, mas o síndico, eu acho que ele tem que ser mais ainda incisivo. Porque ele precisa saber, o porteiro, ele vai saber da rotina inteira do condomínio. Eu também acho que na contratação, falamos agora de contratação terceirizadas, né? Tem que ficar claro, duas coisas têm que acontecer, na minha opinião. Primeiro, informar melhor. A comunicação é tudo, né? A comunicação é tudo em todos os momentos, né? Mas tem que informar, olha, nós estamos contratando uma terceirizada que agirá desta forma. Você dá respaldo para a terceirizada, isso é muito importante. E a terceirizada dá respaldo para os funcionários. Ele saber que ele tem que ser gentil, sim, tem que ser atencioso, sim, mas ele tem que ser profissional e ele não perderá o emprego se ele se impor profissionalmente com as regras impostas. Né? Porque tem essa... É uma situação muito constrangedora para o porteiro, né? Que muitas vezes não tem um nível de escolaridade muito alto. O cara chega lá... Porque você tem... Eu já presenciei muitas vezes. O cara chega a um prédio, só tem juiz e desembargador. Isso é terrível.
é lamentável, porque tem ainda, não todos, claro, mas tem aquele cara que dá carteirada, mas você está pensando que eu sou quem? O senhor é quem? Vou fazer o senhor perder o emprego. E muitas vezes faz o cara perder o emprego mesmo. Então é muito... Agora, até o dia que entra no apartamento dele. Aí também o porteiro é culpado, né? Quer dizer, todo mundo acaba sendo culpado, menos o cara que está causando o problema. Eu sempre falo que o problema é o pronome, né? Eu conheço, é meu amigo, de um lado do condômino. Sim. Do lado da portaria, aí nós vamos falar da presencial, é o verbo achar. Então, o porteiro, ele acha que é parecido, ele acha que é igual. Ah, eu achei que era assim, né? E aí começa a ter as brechas. Então, é começar a prestar atenção em pequenos detalhes que vai fazer a diferença para que você tenha uma segurança. Não adianta você colocar uma tecnologia maravilhosa e quem está por trás não seguir as regras e procedimentos que tem que seguir. Essas regras e procedimentos têm que ser feitas em comum acordo, né, ao condomínio, para que ele realmente ele risca aquilo, que não tenha exceções, né? Sim. Porque senão vai começar a quebrar regras o tempo todo, aí daqui a pouco para que se fez as regras, né? Então, porque não adianta nada. ele tem que seguir a da empresa. Sim. E o do condomínio. Uhum. E não o dele. Sim, ó, tá vendo? Que já entra terceiro. Exatamente. E também tem o manuseio todos dos equipamentos também, que é uma coisa importante, que o porteiro também tem que ter essa habilidade, né? Tem que ter conhecimento. E filmar essa portaria sempre muito bem filmadinha, sabe? Eu acho que isso cria uma segurança muito grande para o porteiro e para o condômino, ver a situação em que aconteceu e você saber quem tem razão, quem não tem. Outro dia eu fui num condomínio, eu achei muito legal, estamos falando de mulheres, né? E a portaria era de mulheres. Meu Deus do céu. Aliás, eu vi uma matéria Era essa mais semana. fácil entrar no Bangu 8 e não entrava ali naquele condomínio. Eu achei condomínio. muito legal que está tendo, assim, na verdade existe um preconceito, inclusive, da mulher porteira, eu sempre né? digo que as mulheres estão tomando conta do mundo, eu sempre falo isso. Mas é verdade. E eu fiquei muito feliz, na verdade, porque, primeiro, eu fiquei olhando, que eu fiquei esperando, na verdade, uma pessoa, eu fiquei olhando, porque uma delas é bem apanhada, bem bonitona, assim, e você percebe que os condôminos sempre dão aquela... Ninguém fez uma gracinha com ela. Deve ter um gênio, uma pessoa impositiva, assim, sabe? Ser, né? Que fez aquela... Tem uma postura impositiva, achei muito legal. Uhum. E não tem essa de carteira, não. Pode falar que você quer quem você é. O Bill Clinton é o Papa, não está a biometria, meu amigo, você não entra. Mas sabe que e elas são assim. mas sabe que também, Mauro, a mídia traz muito a questão do assédio, né? Então, ninguém vai ser besta de chegar na os caras estão com medo, né? Estão com medo da mulherada, né? Hoje em dia, até esses caras desgraçadinhos de ônibus agora estão ficando espertos, né? Porque a mulherada está falando alto mesmo e está certa. Mas tem uma questão que eles também querem estar complementando até a entrevista dos nossos outros convidados, a respeito dessa troca, né, da terceirização que vocês estavam comentando aqui, de alguns vícios, né, que a gente estava falando, enfim, de você aproveitar alguns funcionários. Eu queria que você fizesse algumas colocações, por favor. Então, quando você vai fazer a troca da terceirizada, você pode reaproveitar o funcionário ou não. Aí cabe ao síndico, cabe à terceirizada, ver em questão de contrato. Aí você tem os vícios. Cabe ao porteiro entrar dentro das novas regras da empresa. A do condomínio ele sabe. A da empresa pode ser que venha mais ou menos parecidas ou outras diferentes. As mudanças aí, né? Só que a empresa vai fazer com que o porteiro cumpra mais ainda as regras do condomínio. Porque senão ele está fora. E quais os vícios mais comuns que você fala? A gente fala de vícios aqui. Quais os vícios mais comuns de um porteiro, por exemplo? Vamos lá. Abrir janela. Ficar fora da guarita. O cara põe uma baita negócio prova de bala e deixa a guarita aberta, né? Os negócios também. Assim, o que a gente pega bastante. Agora a tecnologia veio, mas aquele WhatsApp... Facebook da vida. Aí assim, é que nem carro, a desatenção, né? Ele está com um fone aqui, mas desse lado não. Ele nem se mexe. Porque se ele se mexer, deda. Né? Então, você fica também olhando, né? A questão de dormir, dá até dó, mas
né? Acaba dormindo durante a noite. Morador que chega lá, dá um lanchinho, até pode dar, né? Mas fica até um vício que o porteiro depois, dependendo do porteiro, ele até reclama que o morador não está dando mais. Não, e aquele cara que começa a acostumar com a visita e ele não precisa mais, deixa entrar a visita. Ah, mas eu já conheço, é a mãe do fulano. E aí um dia a mãe do fulano odeia eu. A filha do ciclano matou ele a paulada no dia seguinte. Mas você sabe o que aconteceu uma vez, Mauro, no condomínio, aproveitando o teu gancho aí, aconteceu o seguinte. Eu particularmente, sempre digo o seguinte, que às vezes o tempo que o porteiro se encontra no condomínio é a desgraça dele. É verdade, porque ele está tão acostumado e o vício dele é tão grande que muitas vezes ele não percebe o próprio erro. Uma vez, nós tínhamos um morador num condomínio e ele sempre falou para o porteiro, olha, minha mãe quando chegar, abre o portão. Eu não quero minha mãe presa no portão. Bom, tudo bem, o senhor tem certeza? Tenho. Um belo dia, a mulher chegou às 7h30 da manhã. Bom, é para abrir, não é? Abriu. Subiu no apartamento, bateu. Pegou o cara nu com a mulher nua. Imagina o cara descer lá e querer bater no porteiro porque ele liberou a mãe. Mas peraí, mas foi o senhor que mandou. Você está entendendo? Então, é assim, eu penso da seguinte forma. Eu vi só falando isso, aconteceu uma vez, isso daí que eu me lembro também, com um casal, né, que se separaram. Que acontece muito. E quem saiu de casa foi foi a mulher. O cara ficou, o apartamento era dele e tal. E não comunicaram nada para ninguém, e a mulher chegou, ele abriu, limpou o apartamento, falou que estava decorando, sobrou nada no apartamento, levou tudo. Aí o cara chegou em casa, não tinha nem a cadeira para ele sentar. Foi uma coisa... Em um condomínio que eu tenho um amigo que é síndico de um condomínio, aconteceu exatamente isso, só que lá foi diferente. Foi um pouco mais trágico o negócio. O rapaz entrou, porque assim, a partir do momento que você separa, ou que você manda o funcionário embora, ou que você toma alguma atitude para que o seu apartamento não seja mais visitado, é importante que o condômino ligue para a portaria e informe a portaria, olha, o fulano de tal, ou, enfim, a Beltrano, a minha funcionária, a minha auxiliar do lar, seja lá como ele quiser usar, tá? Ela não está mais autorizada a entrada. Né? E automaticamente isso não acontece, Mauro, e isso se torna prejudicial. Acontece o fato, quem é o culpado? O porteiro. E o homem é mais esquecido, né? Porque eu me lembro que a minha mulher não esqueceu, não. Eu acabei de descer no elevador, nem pude subir de novo na época. Né? Mas teve essa distração, foi uma coisa muito... E o culpado é o porteiro de novo, né? Então, até nos vícios de deixar chave, deixar dinheiro, a encomenda que chega, abre, põe lá no cantinho, né? Aí passa um na rua... faz assim, já abre o portão. É uma maravilha. Ou fica amigo de gente estranha na rua, né? Aí vira uma festa. Não fica observando. Uma coisa que a gente pede muito é para observar. Tem gente que fica... Porque o bandido, ele não vai... vai resolver entrar aqui. Não. Né? Ele está olhando. Ele está analisando a dias. Ele está observando. Ele está ali. Os olhos dele Lógico, é a câmera. Sim. É a câmera. Mais do que a câmera, porque às vezes o cara está fora da câmera. Ele vai ver que prédio que tem câmera. Porque o bandido, o criminoso, ele sempre vai optar onde ele tem menos risco de ter problema. Lógico. Então, um condomínio que tem uma automação legal, um condomínio que você percebe a postura legal, não tem aqueles vícios de portaria, que não entra qualquer um condomínio que o cara vai lá, vê uma festa, que uma fila para entrar porque tem fiscalização. Aí eu sinto muito, ele vai assaltar do lado, é verdade, que quem não se preparou para ele, né? Essa é a ideia. Mas agradecemos então mais uma vez a participação do Alexandre e da Adriana e queria que você deixasse aí resumidamente aí uma mensagem, um alerta para os síndicos, né, em relação à portaria e à segurança aí. Tem que ser exigente. Tem que ser exigente, o síndico, não é questão de ser chato. Porteiro também tem que cumprir o seu papel. Não é questão de ser chato. Ele está lá. Ele é a porta, digamos assim, da esperança, né? Ou entra coisa boa, ou entra coisa ruim. Então, assim, é não vacilar. É não vacilar. Está sempre atualizado, está sempre com treinamento, síndico sempre pedindo ou exigindo,
né, da empresa. O condômino também tem que ter a noção de que ele está lá dentro, né, justamente... Faz parte do esquema de segurança. Tem Faz. que fazer parte disso. Faz. A área comum é o quintal de todos. Então, se um vacilar, todos entram em perigo. Na verdade, ninguém acha que vai acontecer, né, com si mesmo alguma coisa. Está sempre vacilando. Então, aí o porteiro que tem que dar uma segurada, porque o condômino está totalmente alheio a tudo isso, né? Sim. O porteiro já é uma função dele realmente de proteção ali. Mas é entendeu? importante que o condômino se conscientize, né, que ele faz parte de um projeto de segurança. Acho que nós comentamos isso aí já uma outra vez com o Alexandre. O condômino é uma parte fundamental de um projeto, de instalação de um projeto de segurança dentro do condomínio. É aí que tem a falha. É assim, só complementando, a gente não escuta que o crime é desorganizado. O crime é organizado. Ele pode não ser perfeito, mas ele é organizado. Nós que somos desorganizados. Justamente. As suas palavras agora, Alexandre, para a gente encerrar aqui nossa entrevista. Acho que a Adriana já falou tudo que tinha que falar nesse respeito, né? Uhum. Eu só quero aproveitar um gancho que os nossos amigos anteriores falaram no bloco anterior, que inclusive o próprio Mauro fez a sugestão, que o barato sai caro, certo? Ok. Uma coisa que eu indico para todo síndico que for contratar uma terceirizada, tá? Primeiro, planilha aberta. Abra a planilha. Veja, verifique. Pô, mas está tendo uma disparidade muito grande. O que está acontecendo hoje? Isso é uma dica para todo mundo que vai contratar uma empresa hoje, para ficar alerta, tá? Existe um imposto que chama imposto sindical, imposto sindical. Tá? Muitas vezes a empresa não paga o imposto sindical, que é um total de 11% sobre a nota. E aí que tem essas disparidades enormes de valores. E quando você pede para ele abrir a planilha, então, veja bem, sabe o que é? Isso é um problema sério. Então, tomem cuidado com isso. Então, recado super dado aí pelos nossos convidados e vamos aí para um breve intervalo e já já a gente volta com o nosso último bloco, que é o momento jurídico, trazendo de volta aí hoje, né? Já quem estava com saudades aí, Marcelo Alves chegando aí. Até mais, já já. Você conhece a AMP TV? Uma TV com respeito e credibilidade. Fundação 2008, há 8 anos no ar. Maior point de networking e relacionamento e credibilidade. Conteúdo de qualidade, educação, moda, beleza, informação, arte, cultura, saúde, esporte, negócios e oportunidades. Interatividade com audiência global. A emissora com a melhor infraestrutura. A emissora de TV pensando em você. A melhor tecnologia. Estúdio com a melhor definição em áudio e imagem. Coberturas de eventos corporativos.
locação de estúdio e produção de vídeos. Transmissão emissora AMP TV. Veiculação via web para o mundo inteiro. Audiência países. Audiência no ABC. Melhor grade de programação. Entre em contato conosco, participe, invista neste negócio de sucesso. Junte-se a nós e torne-se um parceiro da AMP TV. É isso daí, infelizmente nós estamos indo para o nosso último bloco, né? Por nós aqui ficaríamos aí por muitas horas ainda, porque o papo tá super gostoso hoje. Só convidados tops hoje, né? Olha quanta coisa a gente não aprendeu hoje, né, Mauro? Me fale. E agora o nosso convidado aqui, eu não conheço muito bem esse cara. Então, na verdade, muita gente duvidou, né? Falou assim, não, imagina que ele vai cortar barba um dia, Não, imagina, mas ele veio nunca, um susto, né? Meu. Eu falei, meu Deus, cadê o Falcon? Ele não veio. Mas olha, é incrível como a pessoa muda sem barba. Eu não sei você. Eu vou tirar Não a sei barba. você como é que ficaria Gente, sem barba, assim. eu vou tirar é que minha você barba. é que sua barba não é tão cheia como do nosso amigo mas aqui, mas nosso engraçado convidado. que eu vou né? fazendo assim, eu vou tirando pedaços dela, né? Eu tiro um pedaço, tiro outro, fico na barbichinha, volta. Mas eu vou tirar. Agora Mas eu vou ficar olha, magrinho, vou ficar sem a barba. mudança foi radical e vocês vão ver agora, gente. Marcelo Alves de volta ao nosso programa Sim Solution. Boa noite, Marcelo Alves. Até você tá se estranhando, né, Marcelo? Ele Conta perdeu a mesmo. personalidade agora, não sei o que ele faz. Você chama de Marcelo Alves, ele fala... E não é ele, não é comigo. Olá, Mauro. Olá, Liliana. Boa noite, web internautas, né? Na verdade, né? E up internautas, né? A gente tem que sempre lembrar disso. Isso mesmo. Poxa, quem é aquele rapaz ali que eu tô vendo? Olha só, eu não tô me conhecendo, hein? Mas foi até engraçado. O dia que eu tava acertando a barba, você acredita que eu errei um tanto tão feio que tinha que tirar tudo, não tem jeito. Olha só, mas eu mas aqui a sua barba não é que nem a minha. A dele, quando erra, é desenhada. A minha eu erro todo dia, não dá nem pra ver. Mas a dele não tem como, realmente. Mas você sabe que eu tava curiosa pra vê-lo, assim, pessoalmente. Eu tinha visto na foto, eu falei, não é ele, não é. É Photoshop isso daí. No fim, hoje, olha só, hoje tá realmente Marcelo Alves ao vivo e a cores aqui, sem barba. Pois agora tá uma coisa meio agentes da Anco, assim, uma coisa, né? Men's in Black. Antes ele tava o capitão do Tintim. Isso mesmo. Vocês sabem que o Marcelo Alves, quando vem, sempre vem falando de algum assunto polêmico, né? Que é a expertise dele, né? E ele adora isso. Levantar aí algumas questões polêmicas. E hoje ele vem falar sobre fraude em contratação de empresas. Olha só, uma coisa que acontece muito, né? Nos condomínios. E ele tem muita coisa para contar pra gente, né, Marcelo?
É verdade, Liliana. A gente acredita que talvez isso aconteça só na política, né? Mas você se engana, sabia? Sabia, Up Internautas? Você se engana bastante. Esse caso eu conto um pouquinho mais para frente, mas a contratação de serviços, os nossos colegas dos quadros anteriores comentaram sobre como fazer a contratação, né? Todos aqueles cuidados, mas tem um cuidado muito específico que a gente acaba esquecendo. Sabe qual é? Você fala assim, vou contratar uma empresa, não importa qual seja. Fiz a análise, verifiquei o contrato, parece que está tudo ok. Quando ele vai emitir a nota, ele emite nota número 1. Você fala, nossa, mas será que a empresa é tão jovem? E na proposta de trabalho, na proposta dele, ele tem fala, 35 anos a de minha empresa tem mercado. 35 anos de mercado. Você fala assim, mas 35 anos de mercado com a nota número 1? Pode ser que talvez o contador errou, acabou o talonário, aquele talonário antigo, mas aí você desconfia, você fala, mas é nota fiscal eletrônica, não tem mais talonário, não tem por que ter a numeração número 1, né? Isso é tão comum, esse caso é engraçado, né? Esse caso foi de uma contratação de um gerador. Gerador todo mundo já ouviu falar, né? Você usa em condomínio, você tem que subir elevador, iluminação elétrica, enfim, todas aquelas coisas. E um gerador de pouco mais de 80 mil reais, no final da história virou 400 mil reais. Beleza. Nossa, que beleza, né? Que beleza. Para quem ganhou os 318 mil reais, na verdade, Sem dúvida. para quem comprou não foi uma beleza. Então o problema já começou aí. O que eles fizeram para ficar bem engraçado? Sugeriram empresas fantasma, para fazerem parte assim da licitação. E colocaram um endereço qualquer. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que alguém escolha aqui, ó, a avenida aqui daqui da UpTV. Isso, e coloca como referência. Fazendo a consulta daquela empresa que não existe, e o endereço também que simplesmente não existe. A gente foi fazer a pesquisa, e é um local vazio, abandonado há 10 anos. E ele era uma referência de valores maiores, então, para quem olhou a grosso modo, nossa, o contrato estava perfeito, estava tudo certinho, valores maior, vou aprovar o menor valor. Na verdade, o menor valor era uma emboscada para vender um gerador Era uma fraude. 5 vezes maior que o valor dele. Tá aí a importância, né, que até os nossos convidados que passaram aqui hoje falaram sobre a visitação na empresa, de conhecer a sede realmente, ver se existe mesmo, né? Não, quer que fique mais engraçado ainda? A empresa que foi aberta com a nota número 1 para vender gerador foi aberta num apartamento. Ai, meu Deus do céu. Não é para ficar. A gente gosta de. Não, e olha, é engraçado e não precisa. Mas não precisa ir longe. Antes o cara está com preguiça. Ele não quer ir lá na sede. O mínimo. Hoje em dia você tem o Google Maps. Eu fui ver. Eu estava vendo uma empresa outro dia de. Ele fazia aqueles. Eu faço bastante. Eu uso aquele porcelanato líquido, né? Que é de uma empresa de. Faz coisas com epóxi e tal. A empresa, não sei quantos anos, não sei o que e tal. Aí, antes de qualquer coisa, eu fui, deixa eu ver a empresa no Google Maps, né? Fui no endereço, era uma praça. Louco, né? O cara tinha o endereço de um box numa praça. Sabe aquelas praças que tem aqueles da prefeitura, mas tem uns boxinhos assim, era um box de uma praça. O cara não tinha endereço nenhum, não tinha nada. Então, e cobrando um valor bastante. E tinha nota fiscal, tinha tudo, mas ele não, na verdade ele não tinha uma empresa. A empresa era ele e a mulher dele, e ele contratava de acordo com. Quer dizer, que segurança uma empresa dessa pode dar para você? Tá aí um grande problema, né, para o condomínio, para o síndico especialmente, né, futuramente aí, de responder criminalmente por uma coisa que ele fez, às vezes até sem saber, mas por negligência, às vezes por não tomar essa precaução, né? E o engraçado, fazendo a validação do site da empresa, as referências, uma empresa com 10 anos de mercado, você ficava apaixonado pelo site. Você fala, não, eu vou contratar essa empresa. Simplesmente a empresa não existia. Mas é engraçado como eles não investem na empresa, mas adoram investir no marketing, né? Eu já vi muita empresa que é puro marketing, ela não tem conteúdo algum. Tem um belo site, porque o golpe é isso, né? O golpe... Gente, ninguém está preparado para o golpe, só o golpista, né? Então ele faz todo aquele contexto para te encaixar dentro daquele contexto e tirar teu dinheiro. Agora, Marcelo, se você de repente você é um síndico e você está entrando num condomínio, não foi você responsável pela contratação da empresa, até então você não sabia disso. Como que você, síndico, está entrando no condomínio, como sair dessa situação, como se defender disso tudo?
Boa pergunta. O que eu comento sempre é, se você não conhece o passado, você não tem como mudar o futuro. Isso aconteceu recente também em um condomínio de grande porte, que a gente atende aqui em São Bernardo, com inúmeros contratos, e alguns deles com situações parecidas com essa, né? E aí eu comentei com o corpo diretivo, eu expliquei que era interessante conhecer o passado realmente, que se eu não conhecesse, não tinha como dar um direcionamento, né? E aquele caso lá que eu comentei das lâmpadas, lembram, né? Lâmpadas que custariam no máximo R$9.000, o pessoal gastou cerca de R$90.000. Então, assim, coisas muito parecidas, né? Isso daí a gente sugere e sempre pede para que o síndico, se não conhecer, contratar alguém que tenha conhecimento, pelo menos técnico, jurídico, para não deixar ele nessa cilada. Porque esse caso do gerador, que é o mais engraçado, ele gerou alguns problemas para o prédio e vai gerar futuramente. Todo mundo que faz a compra de um produto desse porte, né, ele precisa ter autorização de corpo de bombeiro, registrar projeto executivo e tudo mais. Ele não tem nada, ele não tem uma clausura, para quem não sabe o que seria isso, clausura quando você coloca um gerador para que ele alimente toda a área externa do condomínio precisa estar enclausurado, ele simplesmente está estacionado lá bonitinho funcionando, mas sem clausura. No momento da atualização do AVCB, o prédio vai ser autuado e vai ter que atualizar isso. Isso é extremamente caro, porque tem que fazer desde a parede, chaminé, enfim, talvez até mudar uma fiação, talvez eles gastem mais uns R$200.000 ainda. Só que o prédio, ele preferiu reaver esse valor. Olha que engraçado. E, por incrível que pareça, fui convidado, né, para atender esse prédio e falou, olha, nós suspeitamos que gastamos cerca de R$300.000, mas a gente não tem noção se está certo ou errado. A nota de origem da empresa, quando saiu da venda lá da fábrica, ele saiu para o terceiro, como se fosse consumidor final. E esse terceiro, para repassar, ele tem que ter os tributos. O que ele fez? Ele ficou quietinho com isso e lançou na nota dele de prestação de serviço. Para quem conhece o que a gente está comentando, prestação de serviço, nota de compra e venda, você não pode fazer misturar os produtos. Se vai fazer o produto, se você está repassando ele, tem que ter as alíquotas, senão imagina, sonegação fiscal. Só esse prédio aí, eles envolveram ele em sonegação fiscal, instalação de equipamentos sem projeto executivo, sei lá, talvez 2, 3 mil metros de cabo sem nota fiscal, então imagina quantas irregularidades. E o engraçado, eu não vou dizer a marca do carro, mas parece que a pessoa que fez essa transação toda, ela tinha um carro muito simples, sei lá, um Golzinho velho, ela está andando de um carro top de linha da Volkswagen, custa R$150.000. Ela chega, abaixa a janela e começa a dar risada para os condôminos, para mostrar que ela saiu em vantagem de alguma coisa. Então, toma cuidado, hein, você vai ser pego. Aqui a gente sempre dá esses alertas, na verdade, aquele caso da piscina lá no Guarujá, né? A gente adora fazer isso. Então, assim, fique alerta, porque assim, a gente está de olho, já levantamos as notas, cuidado com o que a gente está fazendo, né? Então, assim, muito cuidado. Então, assim, não importa, muitas vezes aquele contrato está muito bonito, você consulta o site, está perfeito, como o Mauro comentou, você se apaixona a primeira vez, fala, olha, se eu tivesse que casar com alguém, seria alguém que fizesse um site como aquele. Muito cuidado, as ciladas estão por trás disso, né? Alerto nesse sentido, aliás, nós, né, alertamos nesse sentido, porque e todos os segmentos, viu, gente? A gente claro que não dá para falar todos, né? Aliás, você está nos devendo umas respostas aí de uns finais hoje eu falo, se vocês né? permitirem, hoje eu falo. Então, mas na verdade, o golpe se aplica em todos os segmentos. Pode falar de terceirizado, equipamento, manutenção, não importa. O cara que vai pintar seu prédio, vai pintar. Nós trouxemos aqui outro dia, né, o pessoal da Repinte, que tem um trabalho fantástico. Mas você contrata lá o cara que vai lambuzar a tua parede, aí o cara vai usar uma tinta que reciclada, não sabe lá Deus aonde, e no primeiro momento vai ficar pintado, né? Inclusive o prédio, as plantas, o chão, a grade, tudo vai pintar tudo. Mas a diferença é imensa. Daqui a 3 meses está tendo que pintar de novo. Quer dizer, você vai ter vários problemas de infiltração, trincas, etc. Isso vale para qualquer coisa. O cuidado. Você tenha sempre um profissional habilitado orientando na construção do escopo da sua manutenção, das suas contratações. Tem que ter, vai fazer alguma coisa jurídica, tem um advogado, ou vai fazer alguma coisa arquitetônica, tenha um arquiteto, porque é um investimento, não é um custo. Agora ele vai ter que contar, já que ele falou que vai falar. Vai falar, vai revelar. Eu já estou ficando desacreditado. Não, agora você falou, agora vai até o fim agora, Marcelo. Manda ver aí. Vamos lá. Bom, falando daquele caso lá dos conselheiros, você precisa faz uma contextualização isso, aí. Vamos lembrar rapidamente. Bem rapidamente aí. Então, Up Internautas, o que acontece? Em novembro do ano passado, né, nós apresentamos um caso extremamente engraçado. O que seria isso?
um síndico ele estava refém de alguns conselheiros que começaram, de uma certa maneira, a desviar valores. De que maneira? Faziam pequenas contratações e pequenos valores saíam, né? Então, ele pegou e apresentou tudo aquilo. E esse tempo passou, né? Eles conseguiram, de repente, atingir o objetivo e, supostamente, disseram, não, aquele síndico estava fazendo tal coisa, né? E, a princípio, todo mundo levou a crer que era isso. Claro que o síndico, o que ele fez? Muitas vezes você recua. É interessante recuar. Ele recuou. Eles culparam o síndico, na verdade. Claro, culparam o síndico. Ele recuou, mas por conhecer a parte jurídica, ele fez alguns procedimentos, né, para dar um pouquinho de trabalho. E esse um pouquinho de trabalho gera custo. Para quem está na área não custa nada, mas para quem está de fora custou um pouquinho. Custou R$163 mil a brincadeiras para eles. Para uma pessoa física ter que pagar valores assim não é fácil, né? Aí eles começaram a desviar valor do condomínio para pagar os advogados para se defender. E mês a mês eles emitiam notas de R$12 mil, R$12 mil, R$12 mil. Um mês era nota de perito judicial. E começaram a desconfiar, porque chega a prestação de contas em casa, o pessoal fala, peraí, mas todo mês perito judicial R$12 mil? Aí foram apresentar a cópia da minuta de contrato que assinaram para se defender. As ações que estavam daquele síndico, né, apresentando. E adivinha quem assinou como testemunho? O propineiro, né? O propineiro do conselheiro acabou assinando como testemunha. Então, eles colocaram uma pessoa lá, uma senhorinha de uns 80 anos, ela não sabe fazer um copo na areia. Então, o modus operandi dessa quadrilha era assim, eles colocaram uma pessoa para assinar, para desviar verba, e ela estava desviando verba, né? E desviava para interesses próprios. E o frigir dos ovos agora dessa história já está em fase final deles já estarem sendo processados por conta daqueles desvios anteriores, e agora já está, nossa, está quase, está nos finalmente. Vai para furto e estelionato, né? É furto e estelionato. Na verdade, é apropriação indébita. Imagina, você... Depende muito de como eles fizeram isso. Enriquecimento sem causa para quem... Imagina, uma ação qualquer assim, no máximo 20, 30 mil, o pessoal já está em 160 e poucos mil reais. E o pior é simplesmente o que estava funcionando, não funciona mais nada no prédio. Não funciona nada. Desvio, sabe, só de um dos procedimentos. Me parece que tem mais uns 80 mil reais que eles tiraram, inclusive, valores, e tudo separadinho assim. Só que eles, vamos supor, vou te dar um exemplo. A conta de luz... É o crime organizado, como a Adriana falou aqui, né? Não, a gente acredita que não acontece, mas isso acontece todo dia. Na prestação de contas, pegam pessoas inocentes que não têm noção, não sabem fazer contas. Ah, a conta de luz esse mês veio 50 mil reais. Você vai pegar a conta de luz 20 mil. A diferença está em algum lugar, né? Então tinha que justificar a saída. Então aquela história que começou lá atrás, aquela confusão toda, já deve estar perto de 250 mil reais de desvios assim comprovados. E como eu conselho que aprova, as contas estavam sempre aprovadas, né? As contas estavam sendo sempre aprovadas. Então aquele mesmo conselho que fez o desvio continuou fazendo os desvios. O alerta que foi dado a todo mundo, o pessoal não acreditou e agora, como não acreditaram, agora está totalmente escrachado. Já tem grupos, pessoas, quer dizer, todo mundo já sabe, só falta agora as assinaturas e tirar o pessoal para limpar a sujeira. E é um fato verídico aí, gente, que não deve acontecer só em um, né? Isso é uma coisa, vai saber aí quantos condomínios acontecem isso e a gente está aqui para alertar realmente. Né? Não, muitos prédios são reféns. O que é refém, no caso? Tem síndico que às vezes, vamos generalizar, qualquer pessoa está passível de fazer alguma coisa errada. E como o Mauro bem comentou, você mostra a ética quando não tem ninguém próximo, você atuando direitinho. Nesse caso, ali o síndico ele acabou sendo refém porque tinha uma quadrilha organizada que queria tirar verbas. Então ofereciam a ele não aceitava, porque não queria compactuar com aquilo, e começaram a fazer os desvios. Sugeriram que ele estava desviando, então ele se afastou e deixou. Né? Então, assim, isso acontece com todo mundo, só que o que acontece, o síndico não sabe o que fazer. Fica com vergonha, fica com medo, de repente... Muitas vezes a gente pensa que nesse caso, né, o síndico não estava envolvido, inclusive, que é mais difícil de acontecer. Porque sempre acontece, a gente vê muito acontecer, onde o síndico é o principal, né, a figura principal, onde ele começa a extorquir das empresas que ele contrata. Então, o cara, você vai vir aqui, você vai fazer a limpeza, ou jardinagem, já quer tanto para cá, entendeu? Isso daí que tem que acabar. Gente, isso é um câncer dentro do condomínio. Isso aí gera um custo altíssimo e aí vai corroendo o condomínio, a saúde financeira do condomínio. De repente, o condomínio precisa de verdade, cotação extra, porque não tem de onde tirar.
Agora, o condômino, né, no caso, ele recebendo todo mês, toda a planilha e tal, será que ele não se atenta a isso e assim, para não protelar isso por tantos meses, de ter esse desvio aí por tantos meses, entendeu? De já quebrar isso mal pela raiz, assim, não chega, o condômino não chega a questionar isso? São pequenos valores. Então, quando o prédio ele tem uma receita muito baixinha, vamos por 20, 30 mil, a gente fala baixinho, você não percebe. Então, ele pega, faz pequenas mudanças, 500 aqui, 500 ali, não se percebe. Num prédio com uma receita de 300, 400 mil reais, ele joga um pouquinho a mais espalhado, você já não percebe, então fica diluído. Você tem lá 50 despesas. É a mesma coisa que o banco tirasse da sua conta, R$1. Você não vai perceber. Você não vai perceber, você não vai fazer aquela conta. Eles pulverizam esse desvio, né? E quanto maior o condomínio, maior a pulverização e mais difícil fica de pegar. O caso do gerador é um exemplo. Aquele ali a síndica, né? Isso está comprovado. A síndica ela fez a compra junto com a quadrilha dela e tudo mais e desviaram 312 mil reais do gerador. Esse está escrachado. Esse absurda, esse né? a gente costuma brincar. Me perdoe, Steve Wonder, mas o Steve Wonder enxerga a fraude. Para vocês terem uma ideia, ele é cego, né? Então ele enxerga, tá na cara. Você colocou na mesa, você vê a nota que saiu, a empresa... Ele e o Ray Charles estavam discutindo esse assunto. Né? Eles conseguem enxergar claramente de tão descarado que está esse. São pequenos furtos que ela fez, eu já chamo de furtos, né? Porque furto é quando você subtrai sem a presença do próprio, né? Sim, são pequenos furtos, só que esse ficou descarado, estava muito fácil. Mas é que tem gente, a impunidade dessas distorções, né? Tem gente que fica tão segura, aliás, né? Ninguém conhece nenhum político que faz isso, né, gente? Tudo honesto, o nosso governador do Rio de Janeiro, 200 não sei quantos milhões de reais. Quer dizer, a certeza da impunidade traz para esse país e para essas pessoas que ficam realmente descuidadas, né? Hoje você tem que tomar o criminoso, ele estava muito descuidado, né? Hoje o brasileiro está de olho, está todo mundo agora desesperado porque tem que voltar a ter cuidado, né? E no condomínio é a mesma coisa, porque é uma fotografia da situação do país. Então, tenha sempre, vá lá, perca seu tempo, não custa nada verificar as contas, né, Marcelo? Na dúvida, não assine nada. Na dúvida, não entendi desse projeto aqui, nossa, vou consultar um arquiteto, não entendi essa empresa terceirizada, consulta um especialista, consulta engenheiro, enfim, consulta todo mundo. Você tem esse direito, né? Exatamente. Na dúvida, espera um pouquinho mais, estou com dúvida essa semana, segura um pouquinho mais, analisa, estuda. E depois que já assinou, já tirou o dinheiro, já perdeu a graça, né? Quer dizer, e depois como é que você faz para reaver? Não é fácil. Por isso que a gente está lançando o Caixa de Pandora, né? Para quem não sabe, o Caixa de Pandora é uma lava-jato condomínio que nós falamos na palestra, né? Então, em breve o pessoal vai estar conhecendo bastante sobre a Caixa de Pandora. Para quem não conhece, né? Para quem sabe, para quem não, para quem são os mais jovens como nós, assim, né? Que assistem aqueles filmes épicos, né? Sabe que a Caixa de Pandora, né? Todos os males do mundo estavam ali dentro, né? Depois que você abriu, sai tudo, né? E nesse caso do gerador, a gente foi convidado para fazer a Caixa de Pandora, porque eles falaram, chega, 7 anos sendo roubados, nós não queremos mais, nós queremos nosso dinheiro de volta. Eles estimam que eles perderam 600 mil reais. Assim, coisa absurda, é muito dinheiro. Parece que a pessoa comprou apartamentos, ela está com um carro novinho lá, sem placa. Então, assim, acho que chega, né? Chega de impunidade, não é verdade, Mauro? Chega, né? Sem dúvida. Chega de impunidade. No país inteiro, né? No país inteiro a gente quer muito que as coisas se organizem de uma maneira a trazer benefícios para o cidadão, para aquele que trabalha de verdade, né? Para aquele que não precisa tirar do outro para ter, né? Porque eles não têm capacidade sequer, às vezes estão numa posição tão privilegiada para fazer bons negócios, né? Mas insiste em ser a única maneira roubar e tirar de alguém que precisa. Muito obrigada, Marcelo, por mais uma participação especial sua aqui no nosso programa. Queria que você deixasse, então, o seu recadinho final. Aliás, você já falou, deu vários recados aí, várias mensagens importantes, mas vale aí o último recado geral aí. Bom, amigo síndico, essa vai ser para todos. Amigo síndico, corpo diretivo e amigo morador. Se você tiver alguma dúvida, não deixe assinar. Questione bastante, pesquise. Como o Mauro comentou, faça uma visita, se for o caso, mas não assine qualquer contrato. Provavelmente aquele contrato pode ser o destino para melhor ou para pior do seu condomínio. Então, bastante cuidado com isso.
Agradecemos mais uma vez aí todos os nossos convidados de hoje, todos os nossos parceiros também, né? Que a gente tem um carinho muito especial por cada um de vocês, que contribuem com o nosso programa Sind Solution, contribuem com o Sind Work, que está chegando aí, mais um Sind Work para todos vocês. E agradecer ao Mauro Andrietta também. Muito obrigada, Mauro, pela parceria aqui no programa. Estou aqui, né, obedecendo aqui bastante, né, Liliana. Não, brincando, gente, a gente traz aqui sempre as melhores informações, o que tem de novidades dentro do mercado, do universo de síndicos e condomínios, seja ele na tecnologia, seja na legislação, enfim. O que nós queremos é dar aos síndicos, profissional ou não, uma condição de ter uma gestão próspera, de sucesso dentro do seu condomínio. Isso é muito importante. E fazer com que o condômino participe de tudo isso. Afinal, o patrimônio é seu. Então, fica aí o nosso grande abraço a todos vocês e sempre convidando a participar do nosso programa Sind Solution todas as terças-feiras, às 17 horas aqui na UpTV. Muito boa noite.